aproveitar bem o tempo que a gente tem. Então, esse trabalho, eu vou falar inicialmente, não sobre o trabalho, porque não vai dar tempo, óbvio, mas da questão que me faz pensar nele, o que me fez pensar nesse trabalho. Então, vou contrapor duas ideias. E, no final, vou falar uma poesia, que não é minha. E depois, quando eu terminar isso, eu vou deixar um poema de produção minha e de uma outra pessoa que é minha namorada. Ela fez uma mandala, eu fiz um texto. Depois vou deixar de presente com vocês. Não sei se tem para todo mundo, mas depois eu pego mais. Mas, então, sobre a questão... nosso trabalho vai falar sobre a produção artística no ambiente de usuários de saúde mental, né? Os ditos loucos. E esse trabalho começa interessado num programa que eu esqueci o nome, mas vocês vão lembrar. Aquele programa do Anselmo Goins, que passa na TVA. Ninguém sabe? É um programa... Oxe, achei que alguém saberia. Não tem importância. Nesse programa, especificamente, eles falam sobre o Arthur Bispo do Rosário, que era um esquizofrênico, que para a medicina ele foi diagnosticado como esquizofrênico, mas que era um artista fantástico, nordestino, que costurava. E nesse programa eles apresentam uma teoria que diz a seguinte: não existe produção artística durante o momento de insanidade. Três pessoas vão dizer isso, e vão defender a ideia de que toda produção artística ela acontece no momento de saúde. Só existe a produção artística no momento de saúde. Quando você está no momento de dor, você não produz, você sofre, você se recolhe. Porém, a partir do momento que você consegue produzir arte, produzir alguma manifestação artística, isso acontece no momento de saúde. É isso que vai ser defendido. Então, a arte é um momento de lucidez. Um outro ponto da discussão é que existem pessoas, artistas famosos, que produziram arte e que eram ditos loucos. Van Gogh, entre outros. E um caso que me lembra recente é a Amy Winehouse. Assim que ela morreu, muitas pessoas falaram sobre o constante uso de drogas. Mas a minha pergunta é, será que se ela não usasse essa quantidade de drogas que ela usava e que, segundo as pessoas, acarretou a morte dela, ela teria a capacidade de produzir tudo que ela produziu? Será que esses efeitos alterados, no caso dela, estimulados por substâncias externas, eram necessários ou não para a produção dela? Então o outro ponto é possível você produzir arte sobre... não efeitos de saúde, sobre efeitos de alteração psicológica, ou seja, sobre efeitos de não consciência, de não lucidez, sobre efeitos de loucura. Na verdade, há quem diga que os artistas são loucos, porque esse efeito de loucura auxilia no processo criativo. Então, isso me fez refletir bastante sobre a arte. É fruto da saúde ou fruto da doença? Eu não vou expor aqui minha opinião, mas isso foi o que me fez pensar. Então, no caso específico, que é o que eu estou me debruçando mais, é o do Museu da Imagem do Consciente, que fica aqui no Rio de Janeiro, o trabalho da professora, que na verdade é a doutora Nise da Silveira, no qual ela vai falar sobre vou me justificar, é feio, mas eu vou me justificar. Eu sou aluno de filosofia e artista. Eu estou usando aqui termos da psicologia, os psicólogos me perdoem o não rigor, mas ela vai falar sobre as capacidades autocurativas, que é uma tendência da filosofia, da psicologia junguiana. E as capacidades autocurativas são coisas... por isso que eu fiz a pergunta da letras, porque desde o homem primitivo, o homem tinha essa necessidade de se expressar. Depois que todas as necessidades físicas foram supridas através do trabalho, ele precisava matar o javali. Então ele pegou um pedaço de pau, um pedaço de pedra e fez uma lança. Depois que ele já tinha comida, já tinha casa e tal, ele começou a pintar o rosto, ornamentar a lança e pintar a fera no fundo da parede. Pintar a lança não faz com que ela fique mais afiada. Pintar o rosto não faz com que o guerreiro fique mais forte. Não de forma prática, mas de forma mágica. É a magia simpática, a semelhança. Para aquele cara era fundamental que a besta fosse pintada no fundo da caverna, mostrando setas atirando ela, porque ele acreditava que modificando aquela realidade, alterando aquela realidade, a realidade externa aconteceria. Então, desde o homem primitivo, existe a necessidade de nós nos expressarmos. E a Nise da Silveira já estou terminando, a Nise da Silveira vai utilizar isso, que são as capacidades autocurativas, para dizer que essa nossa necessidade de se expressar nos ajuda nesse processo. Ou seja, eu produzo em momentos de loucura. Não só produzo, como a produção em momentos de loucura me ajuda a fazer o elo, que no caso dos esquizofrênicos é o elo entre a consciência e a inconsciência, que foi extingida, foi separada. Melhor, ou não é tão ligada quanto a nossa. Bom, é isso, essa é a discussão. Eu vou falar um poema de um grupo chamado Teatro Mágico, que tenta falar sobre isso do passado.
De ontem em diante, serei o que sou no instante agora, onde ontem, hoje e amanhã são a mesma coisa, sem a ideia ilusória de que o dia, a noite e a madrugada são coisas distintas, separadas pelo canto de um galo velho. Eu aposto contigo que não sabes do evangelho, do versículo da profecia. Quem surgiu primeiro, o antes, o outrora, a noite ou o dia? Minha vida inteira é meu dia inteiro. Meus dilúvios imaginários ainda faço no chuveiro. Minha mochila de lanches é minha marmita requentada em banho-maria. Minha mamadeira de leite em pó é cerveja gelada na padaria. Meu banho de tanque é lavar carro na mangueira. E se antes queria um pedaço da maçã, hoje quero a fruta inteira. E da fruta eu tiro a polpa. E da puta eu tiro a roupa. Da luta não me retiro. Me atiro do alto e que me atirem no peito. Da luta não me retiro. Todo dia de manhã é a nostalgia das besteiras que fizemos ontem. Valeu. O poema é do Teatro Mágico. Esqueci o nome, depois eu falo o nome. Felipe, sem palavras. Caramba, muito, muito forte. Eu queria ressaltar o desejo do homem pela mágica, a mágica que resolva a questão dele com o mundo e, portanto, a questão dele com ele próprio, né? Eu vejo, eu tenho que falar isso agora, que foi a mágica, o desejo pela mágica que fez nascer da tecnologia, da ciência, o cinema, a meu ver. Então, se a arte chegou depois, por um lado, dentro daquilo que a gente considera a estética, que hoje é que é reconhecida como estética de arte, eu diria que, precedendo qualquer classificação estética dentro do campo da arte, existe uma questão do homem que precede a própria arte, que é o desejo da mágica, de transformar o mundo dele a partir de uma ação interna e externa que alimente a necessidade que ele tem de vivenciar a mágica. Então, eu realmente vejo assim, com isso eu quero dizer que, no caso do cinema, ele, apesar de ter nascido aparentemente da tecnologia fria, da ciência, naquela época não tão dura, mas daquilo que se chamava na época de ciência, e que já era a inspiração para o positivismo, quer dizer, ela já era um breakthrough suficiente para fundar uma escola, de certa maneira, fundamentalista dentro da própria ciência. Essa ciência, essa tecnologia nascem do desejo, de um delírio, né? E essas questões que você está colocando, Felipe, eu acho que são questões que podem ser resolvidas, em parte, ou provocadas num aprofundamento diferente, pela doutora Virginia Chaitin, que vai estar com a gente agora.